obrigado, meu amigo, meu mentor aqui, Romani. Prazer imenso estar com vocês aqui. Esse negócio de maior palestrante do Brasil é muito legal, mas o mais legal mesmo é quando as pessoas dão valor ao que sai da nossa boca. E quando eu falo sair da nossa boca, eu não estou falando disso. Eu estou falando das palavras que saem da nossa boca e são capazes de programar a vida de outras pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar. Como a sua história, o seu conteúdo, as suas palavras podem programar a mente de outras pessoas no dia a dia para que possa gerar autoridade e resultado para você, transformação para a vida das pessoas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Psicologia e Negócios, esse podcast que nós falamos muito sobre mentalidade, sobre estratégias, sobre negócios também. E hoje eu estou com um convidado que é o melhor palestrante do Brasil, não só de acordo com a mãe dele, eu sei que ele fala aqui, mas seja muito bem-vindo, meu amigo Renner. Muito obrigado, meu amigo, meu mentor aqui, Romani. Prazer imenso estar com vocês aqui. Esse negócio de maior palestrante do Brasil é muito legal, mas o mais legal mesmo é quando as pessoas dão valor ao que sai da nossa boca. E quando eu falo sair da nossa boca, eu não estou falando disso. Eu estou falando das palavras que saem da nossa boca e são capazes de programar a vida de outras pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar. Como a sua história, o seu conteúdo, as suas palavras podem programar a mente de outras pessoas no dia a dia para que possa gerar autoridade e resultado para você, transformação para a vida das pessoas. Não era sobre isso. Seja muito bem-vindo, meu amigo. E Renner, para a gente começar aqui, para o pessoal te conhecer um pouco mais, fala um pouquinho dos resultados que o Renner já teve, compartilha um pouco dessa história inicial de como o Renner foi chegando nesses resultados. Prazer, meu nome é Renner, eu tenho 44 anos, eu sou filho da Zuma, estudei na escolinha Vida Fe... É muito chato apresentar assim, né? Então a primeira resposta já vira uma aula. E é uma técnica primordial aqui na escola de palestras, quando a gente monta um discurso. Palestrante, você que quer palestrar, nunca, em hipótese nenhuma, coloca o seu currículo no começo da palestra. As pessoas não estão preocupadas com quem você é, a não ser que seja uma palestra acadêmica. Então começa encantando o público, começa mostrando algo de positivo, então já fica como aula aí. Nunca comece colocando o currículo. Eu sei que esse é um erro de 90% dos palestrantes, pegando bem leve aí. Você desconecta o público dessa forma. Mas vamos lá, a sua resposta. Bom, eu sou o Renner Silva, é verdade. Na verdade, eu sou a prova viva de que o homem é aquilo que ele quer ser, Romani. Quando eu tinha até os 23 anos de idade, eu era um semi-analfabeto, feio, pobre, esquisito, magrelo, bagunceiro, desacreditado pelas pessoas, mas mais do que isso, eu gerava dúvida nas pessoas que deram a vida por mim. Eu vim de família muito humilde, não tem problema eu falar sobre isso. Eu fui pobre, mas não fui pobre miserável. Entende a diferença? Eu fui pobre, tipo assim, pobre que come carne todo dia, desde que salsicha também seja carne. Então eu fui esse pobre. Pobre que tomava que suco e a embalagem insistia em dizer que faz 1 litro, mas a gente sabia que faz 2. A gente sabia que fazia 2. Eu fui esse pobre. Mas então, mais do que isso, do que a coisa da infância difícil, foram as minhas escolhas. E as minhas escolhas durante muitos anos levaram a meus pais, em especial a minha mãe, ter muita dúvida se ela tinha acertado ou não na minha criação. E aí é uma história que eu conto com mais detalhes na minha palestra, que você conhece, mas um dia eu decidi ser alguém na vida. Um dia eu decidi escolher que ela estava certa e que eu não podia gerar mais aquela culpa que ela carregava quando ela se perguntava por que só o Renner me dá trabalho, os outros não me dão problema, sempre o Renner. Ela se perguntava a Deus, aonde foi que eu errei? Ali eu resolvi ser alguém na vida para provar para mim e para ela que ela estava certa e para honrar o que os meus pais me ensinaram, que o homem é aquilo que ele quer ser. Bom, daí começa a minha vida aos 23 para 24 anos de idade. Passo na faculdade e começo a contar essa história para as pessoas. Até que 3 meses de palestras, isso estou falando de... Eu comecei dia 18 de maio de 2012, estou falando aí de meados de agosto de 2012. Uma menina veio até mim, ao final de uma palestra, me dizendo que estava vindo de 3 tentativas de suicídio, mas não ia tentar a 4ª. Aquilo foi muito forte para mim. Aquele ex-semi-analfabeto que virou mágico e que começou a honrar os seus pais, estava resgatando pessoas do anseio de tirar a própria vida. A minha vida passa diante dos meus olhos e ali eu entendo que Deus tinha me dado uma habilidade, que Deus tinha me dado um dom, que Deus tinha me dado um talento. Hoje é muito fácil falar que eu criei um projeto que é a Escola de Palestras, onde eu ensino pessoas que já são palestrantes a palestrar mais efetivamente, mais profundamente, através de uma ordem, uma organização de roteiro e conexão, e empresários que querem posicionar o seu negócio, posicionar a sua carreira, mentores, profissionais liberais que não querem ser palestrantes de carreira, é 80% do meu público, inclusive, eles não querem ser palestrantes de carreira, eles querem palestrar poderosamente, treinar o seu time, contar as suas histórias e as histórias das suas empresas. E é muito fácil falar que é um projeto que começou há pouco mais de um ano, isso foi em janeiro de 2023,
depois de uma conversa nossa, inclusive, que você foi um dos grandes orientadores desse projeto. E Romano era um cara que sempre falava assim, Gênesis, você precisa ensinar as pessoas a palestrarem. A sua palestra é a única que é melhor do que a minha. Ele fala isso até hoje. Ele fala assim, a minha palestra é boa, mas a desse cara... Mas então, Romano incentivou muito e um projeto que faturou 7 milhões em 2023... O projeto de um ano faturou 7 milhões e já está beirando os 9, 10 milhões aí. Mas não é pelos milhões, necessariamente. É que tudo que a gente... realmente, isso é um fato na minha vida. Quando você foca em entregar valor para as pessoas e realmente o meu resultado hoje não é o meu faturamento. É ver o faturamento dos meus alunos. É ver o empresário que com as técnicas que a gente ensina para palestrar, ele faz negócios de 2 milhões. E eu tenho 2 alunos que me vêm na cabeça, que Júnior Mamed e marido da Fernanda, Braulio Rabelo. Que estão aqui e fala, Renner, eu usei o roteiro que você usa para influenciar positivamente a vida das pessoas nos meus negócios e eu faturei um pedido de 2 milhões de reais. Então, essa condução, essa construção de narrativa, ela serve para palestra, ela serve para negócio, ela serve para tudo. Isso transforma e prospera muito. Eu lembro quando você foi fazer essa transição, que você estava falando de mentalidade rica ali em determinado momento, e eu falei, cara, mas você faz isso muito melhor do que os players que tem no mercado falando sobre isso. Foi uma coisa que... E assim, tem muita gente boa no mercado, mas eu falei, cara, o Renner... Quantas palestras você já fez? Contabilizadas hoje, 1.424. 1.424 contabilizadas. E eu garanto tem um monte aí não contabilizadas. Fora os shows de mágica, que já era uma palestra. Fora tudo isso, que deve ter uns 2 mil para trás aí. Então, por várias vezes eu subi no palco, calcei o microfone ali, que é um headset que a gente usa, que eu preciso das mãos, porque eu faço mágicas, né? Por milhares de vezes eu subi no palco, porque eu tenho certeza que alguém ali precisava ouvir a minha mensagem. Alguém precisava de ouvir as minhas palavras. Depois que aconteceu aquele episódio com a mulher em Itabira, que eu fui estudar para saber o que eu fazia. Eu não sabia nada de PNL, hipnose, não sabia nada de desenvolvimento humano, funcionamento da mente, mas eu fui estudar para saber o porquê que as minhas palavras tinham programado aquela menina. E eu entendi que Deus fez a gente, independente do que você chame de Deus, Deus fez a gente programado para acreditar em histórias. Todos os líderes religiosos, inclusive Jesus, como cristão que eu sou, foram líderes que ensinaram através de histórias. A nossa mente, Romano, ela não entende palavras. Se eu falasse, pensa numa cadeira. Pensou? Que cor que era a sua cadeira? Marrom. A minha era branca. Mas eu não falei para você pensar na cadeira marrom. Entende? A sua mente entende pulsos elétricos que vão trazer memórias da palavra que eu disse. As memórias das cadeiras. Eu não entendo que C, A, D, E, I. Quando você aprende o outro idioma, você nem sabe se você ouviu cadeira, se você ouviu chair, se você ouviu, sei lá, você lembra de uma cadeira. Então, quando você consegue, através de uma narrativa, desenhar a cena na cabeça das pessoas, as pessoas se conectam profundamente com o que você está falando. E isso gera um resultado muito grande ali na sua comunicação. E agora colocando, vamos lá, qual que é a sua ambição hoje? A minha ambição, eu fiz uma coisa. Por que eu comecei esse projeto? Por vários motivos. E um deles é que eu fiz uma conta. Quando aquilo foi transformador para mim no começo da carreira, aquela mulher, quem dera se eu pudesse encontrar essa mulher de novo para dar um abraço nela. Porque ela ter vindo falar aquilo comigo, ela também me programou. As palavras dela também programou a minha mente. E aí eu fui em busca de outras pessoas como essas, pelo Brasil e pelo mundo. E aí eu fiz uma conta. 1.300 e tantas palestras na época, 1.200 e tantas palestras na época, e eu percebi que eu tinha palestrado numa estimativa para 2 milhões de pessoas, aproximadamente, nos últimos 12 anos. É muito para uma pessoa? Talvez. Mas perto de um Brasil que tem 220 milhões de habitantes, que sofre assustadoramente, eu percebi que o que eu fazia não era nada. E eu achei um egoísmo muito grande da minha parte. Ter um método de comunicação assertiva que foi criado empiricamente, foi Deus que me deu, eu nunca escrevi, eu nunca testei, nada. Eu fui fazendo e foi gerando essa conexão. E foi um egoísmo muito grande da minha parte guardar isso só para mim. Esse poder de persuasão limpa que eu chamo no meu método, esse poder de influenciar positivamente a vida das pessoas, essa estruturação de discurso, de narrativa, eu achei um egoísmo guardar isso só para mim. E aí pesou. E hoje o meu objetivo é encontrar outras pessoas para que eu possa olhar para as histórias dela, que eu possa transmitir esse poder de comunicação que Deus me deu, para que eu possa acender essa chama, esse poder, porque eu acho que a nossa história é nosso grande poder, para que eles possam alcançar outras pessoas que eu não vou alcançar. Eu quero alcançar, pelo menos, numa estimativa que seja, pelo menos aí 100 milhões de pessoas até os meus 50 anos, através dos meus alunos e das pessoas que vão aprender o método comigo. Inclusive, quero ensinar esse método aqui hoje, se der tempo, hein? Opa, vamos falar um pouco mais desse método, mas antes de entrar no método, me fala aqui sobre
erros que você percebe, cara, grandes golpes, pauladas da vida que tiveram aí, que você pode compartilhar, e também acertos, coisas que você fala, nossa, isso aqui... Eu acho que os meus erros, eles foram muito incomuns, confiar em pessoas erradas, mas é difícil olhar uma coisa, Romani, como um erro. Eu sempre que acontece algo ruim na minha vida, algo que me frustra na hora, é igual o judô. Judô é uma filosofia que você sempre quando sofre uma queda tem que parar e pensar, por que eu sofri essa queda? Então, sempre quando acontece algo que eu fico frustrado, eu falo, isso não é, a vida não é comigo, a vida é pra mim. Quem me ensinou isso foi o Marquinhos Rossi, inclusive, a vida é pra você, a vida é pra você, tudo que acontece é pra mim. E eu sempre me pergunto, o que eu tenho que aprender aqui? Eu gosto de dizer que, sabe, esses momentos assim, são instrumentos que a vida nos traz para, qual o aprendizado que eu tenho? Exato. E aí eu te faço uma pergunta, vamos além. Se Deus tivesse te dado tudo exatamente do jeito que você pediu, na hora que você pediu, você seria feliz, Romani? Provavelmente seria entediante. Não seria isso, não seria feliz. Por quê? Porque para te dar o que você pediu, Deus precisa te fazer pronto. E para te fazer pronto, você acha que quando você pede a Deus paciência, Ele vai te mandar dos céus, via Wi-Fi do anjo Gabriel, um pacote de paciência direto para o seu cérebro? Não vai. Ele vai te colocar em situações para que você desenvolva a sua paciência. Então, cuidado com o que você pede para Deus, porque Ele atende, mas é do jeito dele e não do seu. E quando você pede, eu quero mais paciência, às vezes vai trazer pessoas que vão testar a sua paciência. Eu quero mais resiliência, vai trazer momentos desafiadores. Sabedoria. Vão te trazer momentos desafiadores para que você possa desenvolver a sua sabedoria. E foi o que eu sempre pedi. Se eu fosse um cara negativo, eu ia olhar a minha vida sempre como perrengue. Sempre como perrengue. Mas eu sou um cara que olha que aquilo é o que eu pedi. A vida é para mim. E quando eu entendi isso que o Marquinhos Rossi me disse, a vida é para mim, tudo que acontece é para mim, é um presente para que eu possa evoluir. E chegar onde eu cheguei hoje e ter o nível de consciência que a gente tem, claro, continuo crescendo, continuo apanhando, continuo levando, continuo errando e acertando, mas quando eu entendo que a vida é para mim, as coisas dificilmente me abalam tão fortemente assim. E colocando aqui também acertos, alguma, sei lá, talvez alguma estratégia, alguma coisa que você fez e falou assim, nossa, isso aqui deu muito certo, tenho a agradecer de alguma forma. Tecnicamente ou dos dois, mentalmente? Então. Fala dos dois um pouco aí. Tecnicamente foi aprender a vender. Porque eu fui um dos palestrantes mais contratados do Brasil, sou ainda hoje, mas hoje com cachê de 40 mil, eu não consigo aceitar menos, porque para mim faz mais sentido ficar no meu escritório gerindo o meu time. Eu gero mais valor para os meus alunos e para novos alunos e para novas vendas, do que eu sair 2 dias por um cachê de 40 mil. Isso é uma conta matemática. Mas a minha palestra sempre foi muito boa. O Romani me conhece de muitos anos, né? Me conheci na época de mágico, eu estava na TV ainda. Mas a minha palestra sempre foi muito boa e isso é um grande problema. Foi um grande problema para mim. Por quê? Porque eu nunca precisei de vender a minha palestra. Ela vendia por si só. A gente tirava pedido, a gente encantava o cliente no atendimento e na palestra, nas empresas. E aquilo era maravilhoso. Porém, contudo, entretanto, eu peço a Deus prosperidade. E a vida é para mim, Deus manda a pandemia. E na pandemia, evento é o primeiro setor a fechar e o último a abrir. Imagina, você tem um custo operacional ali de vida e de business de 30 mil reais e você fica 3 anos sem uma entrada fora o que eu tentava investir em online, em ferramenta e equipamento para tentar fazer online, que não virou, palestras online não virou, a gente sabe. E aí eu fiquei naquela... Aí eu parei para perceber, cara, olha isso aqui que eu vou te contar. Acho que isso aqui eu nunca contei publicamente, tá? Quando eu comecei a minha carreira, eu e o Wendel Carvalho começamos mais ou menos na mesma época. A gente fazia palestras para grupos como a Rinode e etc. Só que como eu estava na TV e a minha palestra era muito boa, a minha palestra era muito contratada, o Wendel seguiu um outro caminho. Ele seguiu um caminho de fazer as palestras de desenvolvimento dele, que talvez não tinha o mesmo impacto emocional que a minha história tinha, mas ele levava a transformação dele e lá ele vendia os treinamentos dele. E eu achava um trabalho muito grande. Mas se as pessoas já me contratam, por que eu preciso de vender? E aí foi. Os anos se passaram, pandemia, eu aceitei fazer uma palestra por 7 mil reais numa empresa, a realidade da vida, tá, gente? Nunca contei isso em público, só conto a minha imersão. Eu aceitei fazer uma palestra por 7 mil reais. Pandemia, tudo fechado? 7 mil reais lá no Rio de Janeiro. Fui lá num hotel na Barra,
Tava uma barulhada numa sala do lado durante a palestra foi linda, tinha uma turma de umas 70 pessoas ali. Quando eu saí, eu fui à sala do lado, tinha uma sala gigante, e eles estavam montando tipo um cenário de TV. Parecia que ia rolar o programa do Gugu ali no outro dia, cheio de cenário, cheio de coisa. Aí eu chamei alguém e perguntei, falei, cara, tudo bem? O que vai rolar aqui? E ele virou pra mim e falou assim, vai rolar o lançamento do Wendel amanhã. Ou seja, sei lá, 7, 10, não foram 10, 7 anos se passaram, e aí ele estava fazendo um lançamento faturando uns 5 a 10 milhões, com todo o mérito, com o que ele construiu, e eu estava fazendo uma palestra por 7 mil reais. E aí já não importava mais se a minha palestra era boa ou se era ruim. Ele alcança muito mais vidas do que eu. Aquilo foi um choque tão... Mas a vida é pra mim, lembra? Eu olhei aquilo como um presente. Falei, cara, o que ele fez que eu não fiz? Porque eu tenho uma certeza. Hoje, graças a Deus, eu não posso reclamar de nada que eu tenho na minha vida, mas se eu olho pra alguém que tem algo que eu quero e não tenho, a única diferença, ele sabe algo que eu não sei. Ele fez algo que eu não fiz, ou ele está conectado com pessoas que eu não me conectei para saber algo e para fazer algo. Ponto. Tá aqui. As respostas todas estão aqui. E aí eu olhei e falei, cara, tá claro aqui para mim. O Wendel sabe vender e eu não. Naquele momento eu me senti um escravo do mercado. Porque enquanto as pessoas me contratavam, e 95% das pessoas aqui têm problema com vendas. Porque estão acostumados com o vendedor picareta, não ganha nada, etc. Mas não importa. Mas ou você vende, ou você não prospera tanto quanto você poderia prosperar. E essa foi a grande sacada, aprender a vender. E aí o que eu fiz? Você sabe que eu sou muito grato a você, não sabe? Muito, de verdade. Eu tomei uma decisão. Eu deixei tudo que eu mais amava em Belo Horizonte, que era a minha família, os meus pais, e tudo que eu mais amava lá, e me mudei para Alphaville, para um apartamento lindo, high-tech, de 50 metros quadrados, que não tinha nem cama, nem sofá. Todo mobiliário, mas não tinha nem cama, nem sofá. O que eu fiz? Isso, a pandemia já tinha acabado, as palestras já estavam rolando, só que eu falei, eu não vou ser escravo do mercado de novo. Fiz uma promessa para minha mãe que dinheiro nunca mais seria problema pra gente. Estou falando de 2021, recente agora. E dia 21 de maio de 2021, ou 19 de maio, por volta disso, eu me mudei para Alphaville e eu peguei o dinheiro da empresa lá só para pagar um mês de aluguel e uma compra para eu ficar ali um mês. E eu dormi sem precisar, com o dinheiro da empresa lá em Belo Horizonte, eu dormi 40 dias num colchão inflável, mas eu prometi para mim que para que eu acelerasse o processo, eu só compraria coisas para aquela casa com o dinheiro que eu fizesse lá de dentro. Eu tenho esse vídeo, eu vou te mostrar ele daqui a pouquinho. Tem esse vídeo, eu inflando o colchão, eu falei, antes desse colchão desinflar. Depois eu posso colocar ele aqui na Legal. Eu vou comprar essa cama. E aí, esse cara me chama para fazer uma reunião, onde ele me ensina o quê? A vender a minha primeira mentoria. E foi a primeira mentoria que eu vendi, e aí quando eu abri orgânico no Instagram, do jeitinho que você me ensinou, eu vendi lá 48 mil de mentoria. Gastei quase tudo numa cama, que era o troféu merecia. E aí eu entendi o que é que ali começou meu processo. E aí eu comecei a ensinar pessoas a fazerem palestras em mentorias individuais, porque eu gosto sempre de validar antes, validei com as 20 pessoas, abri a escola de palestras, não tinha esse nome na época, mas aí eu fiz uma imersão presencial, onde eu ensinasse as pessoas em 3 dias. Aí o evento foi eu aprendi a vender para as pessoas entrarem, aprendi a vender dentro do evento, meus alunos todos felizes por terem comprado, vendendo as suas palestras, todo mundo prosperando. E quando eu saí desse evento no primeiro dia, eu saí com a sensação que eu queria que todo mundo sentisse essa sensação um dia. A sensação de liberdade, porque agora eu sei vender, agora eu sei fazer. Eu não dependo mais de nada, não dependo mais de ninguém. Eu fui embora sozinho para casa, assim, sabe? Quando você olha para trás e fala, a luta acabou, tudo que eu vivi foi para chegar até aqui, e hoje eu ensino pessoas a vender, a fazer as mesmas coisas que eu faço. Mas o mais incrível foi quando eu peguei quase todo o lucro que eu tive nesse evento, foi um faturamento de uns 360 mil, um lucro de uns 200 e pouco, whatever. Eu peguei quase todo o lucro que eu tive nesse evento e investi em outra mentoria com um grande mentor, que é o Davidson Carvalho e o Flávio Augusto. Uma mentoria sobre vendas raiz, venda na essência. E ali, Romano, eu aprendi a vender. Eu também estou com eles. Exatamente. E ali eu aprendi a vender sem depender nem de tráfego. 80% desse meu faturamento de 9 milhões de janeiro do ano passado para cá, 80% dele foi sem tráfego. Foi por indicação de outras pessoas, porque existe um processo onde você faz a pessoa comprar e trazer os amigos. E aí eu aprendi, essa liberdade não se paga. Então o maior acerto, respondendo a sua pergunta, foi
aprender a vender, me libertar do bloqueio das vendas. Se você quer prosperar, aprenda a vender. Liberte-se dessa maldição do bloqueio das vendas, porque só quem vende prospera. Não conheço nenhum milionário que não vende. Se você pode pegar qualquer empresa. Se a Apple não vender, ela quebra. Se a Amazon, a Samsung, todas as empresas que estão abertas, a nossa empresa, inclusive, e vendas se transformam, gente. É só vendendo que eu consigo transformar alguém. Porque quando eu estou ali cara a cara com uma pessoa que tem potencial para palestrar ou treinar a equipe dele de forma mais assertiva, que tem conteúdo, mas não consegue transmitir aquilo para gerar sentimento de ação na outra pessoa, eu sei que eu mudo a vida desse cara. Mas o único jeito de eu mudar a vida desse cara é vendendo para ele. E aí é o que eu chamo de a nova era das vendas, Romani. Eu chamo de venda com integridade. Porque nada vai me fazer colocar a cabeça no travesseiro e ter peso, e ter culpa. Então, por isso eu tenho 100% dos meus alunos satisfeitos, por isso eu tenho esse funil que eu não aguento atender mais tanta gente que quer comprar os nossos treinamentos, tanto o treinamento de vendas quanto o treinamento de palestrantes, porque é com muita verdade que a gente vende e prospera. Só para finalizar, Romani, ao contrário do que muita gente acha, tem sim. Você é prova disso e eu sou prova disso. Tem sim como prosperar muito usando o digital, sendo íntegro. Isso é muito... Tem uma frase do Zig Ziglar que ele fala o seguinte: você pode conseguir tudo o que você quiser na vida se você ajudar um número suficiente de pessoas a conquistar o que elas querem. Isso tem muito a ver com venda. Exatamente. O meu aluno, ele chega querendo palestrar, aprender a vender nas palestras, querendo aprender a fazer a venda das suas mentorias, dos seus produtos, vir na equipe. Eu dou o que eles querem, eles ficam felizes, me pagam por isso, eu fico feliz, a empresa cresce, todo mundo cresce. E só para trazer um ponto, aquele momento que você falou que estava na pandemia, eu lembro que aí eu entrei numa call de Zoom, eu expliquei um método, e o interessante é que naquele momento, se você não tinha... Esse é um ponto também, pessoal. Às vezes tem alguém aí que tá assim, cara, mas eu não sei nem o que eu vou vender. Não dá para esperar eu ter toda a clareza do caminho. Eu não tinha. É isso. Você ainda falou assim, cara, mas eu falei, cara, eu acho que você tem que ir para esse lado de palestras, mas você tem que descobrir. Como você descobre? Promete que você vai pensar junto com as pessoas que comprarem. Exatamente isso. Porque ensino os meus alunos isso hoje, te dou crédito. Vou colocar a minha cabeça para pensar no seu negócio. Eu tinha experiência disso. E eu vejo o aluno que eu quero aceitar, que eu consigo ajudar. E o interessante é que, ao ter os primeiros... De repente você começa, eu acho que as pessoas estão me procurando por causa disso. Eles te mostram os próximos passos, exatamente. E eu acho que no meio dessa descoberta, você vai encontrando, principalmente quem ainda está perdido, não sei exatamente, você vai encontrando algo que as pessoas querem, mas algo que você também vai ficar feliz de entregar. Exatamente. Para chegar no... Exatamente. As pessoas vão te buscando, te perguntando e de repente você entende que é aquilo que elas querem, aquilo que você sabe ensinar, aquilo que você sabe fazer. A minha primeira mentoria não foi de palestras. Eu fiz essa mentoria 2 vezes para depois vir para de palestras e começar esse projeto maravilhoso aí que tem transformado tanta gente. E o René está falando sobre... Eu lembro quando eu comecei lá atrás também, quando eu abri grupos... Cara, foi muito assim. Eu falei, eu sei que tem pessoas... Eu abri... Eu expliquei para você o que eu fiz. Eu colocar a cabeça para pensar. No início não tinha exatamente um formato extremamente claro. Depois eu fui escalando. Hoje tem um outro grupo que está com 120 pessoas que eu entendi o que essas pessoas precisavam. Exato. E até nasceu um outro grupo, que inclusive você faz parte, que esse outro grupo eu criei num momento de eu quero entender e pensar como eu vou construir, o que o grupo precisa. Exato. E é um passo. Às vezes quem olha e pensa, o Renner, mas o Renner tem um monte de mentorados agora, tem um monte de alunos, mas não começa no processo de escala. Se isso está te travando, é um bloqueio contra vendas. Ponto. E é engraçado, eu vou parafrasear o nosso amigo Rodrigo Cardoso, ele fala uma frase incrível. Você não precisa saber mais do que todo mundo sobre um assunto. Você precisa saber 10% a mais do que quem você vai ensinar. Ponto. Se você sabe 10% a mais do que algumas pessoas que querem aprender com você, você tem como ensinar essas pessoas, fazer uma mentoria, alguma coisa desse tipo, para ajudar essas pessoas. Inclusive, o Rodrigo vai gravar aqui com a gente no próximo. E, Renner, agora vamos falar do método aqui. O método. As pessoas estão esperando o método. Quem quiser construir, contar a sua história de forma a envolver, de forma a emocionar, de forma a transformar. Eu vou passar com você aqui passo a passo. Um dia a gente pode vir construir de alguém ao vivo. Já fiz esse desafio na internet, construir a palestra de um estranho em 2 horas. Já pega papel e caneta aí para anotar. Pause. Papel e caneta na mão agora. Vamos lá.
você tem que entender que o mais importante de uma palestra não é o que você sabe, não é o que você... Vou repetir. O mais importante de uma palestra não é o que você sabe, não é o que você fala, não é nem o como você fala. É a ordem que você fala. A ordem de apresentação dos fatos é mais importante que os próprios fatos. Porque foi a ordem de apresentação dos fatos que fez a gente, todos nós, torcermos pelos ladrões da La Casa de Papel. Lembra do começo da série? Ele começa mostrando vínculos afetivos dos ladrões que você nem sabe que vai ser ladrão. E quando você já está apaixonado pelas emoções, conectado com as emoções, você começa a torcer para eles, independente do que eles façam. E eles estão fazendo algo errado, mas tem supostamente uma causa nobre. E a gente já nem se importou e torceu. Mas não vamos longe, não. A gente torceu para Dominique Toretto em Velozes e Furiosos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Que eu nem sei quando vai parar. A gente torceu. Dominique Toretto era um ladrão de cargas. E a gente torceu para eles. Por quê? Porque começou a história mostrando vínculos afetivos de quem eles queriam que a gente gostasse. E não tem como, gente. É como a nossa mente funciona. O método não funciona porque eu quero, é porque a mente do ser humano funciona assim. Então, o mais importante da sua narrativa, da sua palestra, do seu discurso, do seu treinamento, não é o que você fala, é a ordem que você fala. Vou repetir, a ordem de apresentação dos fatos é mais importante do que os próprios fatos. Então, eu vou te ensinar aqui, passo a passo, como começar, o que tem no meio e o que tem que ter ao final de uma palestra ou um discurso, que são 5 quadradinhos, 5 emoções, cada quadradinho tem um intuito e uma emoção. Se você conduz as pessoas, porque nós somos seres emocionais, aqui todo mundo que acompanha imagino que já sabe, quem não sabe, tem aqui a recorrência, aqui uma comunidade incrível aqui que tem conteúdo para dar e vender lá dentro, exatamente a respeito disso, mas a nossa mente, ela tem um funcionamento e a gente parte de onde o funcionamento da mente começa. Quando você fala alguma coisa para um estranho, principalmente, num palco ou não, ou para um conhecido, 100% das vezes, as pessoas vão se colocar a favor ou contra o seu discurso, não importa em qual intensidade. Se muito a favor ou muito contra, ou se pouco a favor ou pouco contra. É automático. É um sistema de defesa do ser humano. Agora, o que eu vou te ensinar vai fazer com que as pessoas se abram para o seu discurso. Aquela conexão, aquele chororô maravilhoso, aquele nível de transformação que a gente causa nas nossas palestras, é justamente porque as pessoas se abrem para o nosso discurso. Então, a gente vai começar com o primeiro quadradinho, que é a ambientação. A ambientação, ela tem 3 momentos. Presta atenção nisso aqui. Não existe uma segunda boa chance para se causar uma primeira boa impressão. Se ao começo da palestra você olha para a pessoa e o santo já não bate, tem nada de santo. O santo tá lá em cima. Não, gente, tem nada a ver com isso. Para com isso aí. Tem nada de santo. É que cognitivamente você tem memórias afetivas e fez uma leitura inconsciente daquela pessoa e do que ela está trazendo, que não... Na psicologia se chama transferência. Basicamente, para explicar isso aqui, é como se quando eu olho para o Renner, eu tenho memórias de outras coisas que eu vou transferir para ele e ele vai entrar num arquétipo e talvez, vou dar um exemplo num relacionamento. A pessoa entra em um segundo relacionamento. Ela pega e transfere coisas do primeiro relacionamento para o segundo inconscientemente. De como, aquela pessoa pode me tratar assim ou assado. Isso acontece em uma palestra. Só da pessoa estar no papel de mentor, de palestrante, já existe uma transferência. Já existe uma transferência. E aí, quando você está num discurso, numa palestra, ou seja lá o que discurso for, as pessoas vão olhar. Então, a ambientação, ela tem 3 fases. É a regra do 3-30-3. Para que você possa chamar a atenção das pessoas, captar a atenção dessas pessoas e manter a atenção dessas pessoas. Porque no começo de um discurso, a mente de quem está assistindo vai se fazer 3 perguntas. A primeira pergunta, ela é nos 3 primeiros segundos. Acontece nos vídeos da internet, acontece nas palestras. E essa primeira pergunta é: vou prestar atenção ou vou ao banheiro? Vou prestar no Instagram, vou prestar atenção ou vou rolar? Numa palestra, vou prestar atenção ou vou pegar no celular? E vou te falar, se alguém pega no celular no começo da sua palestra, ela vai perder a parte mais importante, dificilmente ela vai se conectar com você de novo. Então, o que vem nesses 3 primeiros segundos? É os 3 primeiros segundos que você está no palco e tudo que aconteceu antes disso. Ou seja, seu posicionamento, o que o mestre de cerimônia falou. Vou dar um exemplo. Chega o Cortella para palestrar. Esses 3 primeiros segundos aqui já estão cheios de informações relevantes que a gente quer prestar atenção no Cortella. Chega um desconhecido, ele vai precisar de usar. Se ninguém sabe quem é ele,
ele vai precisar de usar o texto do mestre de cerimônia, a música de entrada, a energia e o bom dia, boa tarde, boa noite. Ali é aconselhável que seja algo numa ótima frequência, numa ótima postura e, se puder, algo disruptivo, como tirar cartas da boca. E aí, a pessoa olha para aquilo e fala, respondeu. É o momento de largar o celular, de focar a atenção. Respondeu a primeira pergunta. Isso conta, o título da sua palestra conta, o texto do mestre de cerimônia, que não pode ser longo demais, tem que ser objetivo e relevante para o público em questão, conta. E aí, esse é só a primeira parte, que é os 3 segundos, é 3, 30, 3. 3 segundos, 30 segundos e 3 minutos. Vamos para o 30, que é a parte do meio da ambientação. Nessa parte, as pessoas vão se perguntar assim, por que eu devo prestar atenção nisso? E aqui tem um grande segredo. É o que no método eu chamo de gostosinho. O que é o gostosinho? É você dar a emoção que as pessoas querem. É você dar o prazer rápido para as pessoas. Por quê? Palestra no inconsciente coletivo é algo chato ou algo legal? É algo... No inconsciente coletivo. Não nas pessoas elevadas. Na maioria é algo chato. Tem que assistir uma palestra, a empresa me mandou para lá. Porque lembra a aula. E a aula é o único lugar que a gente não queria estar quando criança. Então, se a sua palestra de cara, por isso que não pode colocar o currículo no começo. Se uma palestra lembrar a aula por algum motivo, lembrar um professor entrando numa aula chata, a tendência é que as pessoas se desconectem. Então, nesses 30 segundos, você tem que dar para ela um prazer imediato. Eu conto algumas piadas. Eu falo que como vocês sabem, eu tirei a baralho da boca, né? E aí eu falo, vocês sabem, eu sou mágico, é um grande sonho ser mágico, numa casa que meu pai foi mágico, meu avô foi mágico, meu bisavô foi mágico, mas o maior mágico da família, eu confesso, não fui eu, foi meu pai. Meu pai foi tão mágico que ele sumiu quando eu tinha 10 anos. Essa hora, isso parece uma palestra? Não parece. Você confunde a mente, isso é inconsciente, tá, gente? Essas perguntas são inconscientes. Você confunde o consciente da pessoa, peraí, isso é palestra, isso é mágica, isso é piada, peraí. O prazer conecta. Só que isso não pode durar muito tempo. Por quê? Porque por mais que a palestra possa ter elementos de humor, como a minha tem, a sua tem um pouco também, vai chegar um momento que são os 3 minutos... Nessa parte aí, eu gosto... Sabe aquele exercício do braço? Eu geralmente começo assim só para conexão. Olha isso. Mas por que conecta? Porque a mente está se perguntando, deixa eu entender o que é isso aqui. Gente, a mente, por sobrevivência, ela é curiosa. E eu ainda faço um final diferente, que é interessante. Depois que eles desviram, eu pego, agora estico o braço. Agora me saúda, Romani. Eu faço. Usamos da mesma estratégia. E aí já gera isso é o gostosinho. As pessoas já entram gostando de você. Olha que você nem entrou no seu conteúdo, você nem entrou em nada. Só que passa essa hora, é uma palestra, as pessoas estão ali em busca de respostas, estão ali em busca de algo. E agora entra o final da ambientação, que você tem que ir em pelo menos 3 minutos antes de dar o seu conteúdo, você tem que provar para as pessoas, defender a tese que o seu conteúdo é altamente relevante para a vida deles. Ponto. Vou dar um exemplo. Seu conteúdo é os 3 passos para um relacionamento saudável. E aí, terminei o gostosinho, digamos que eu fiz o Romano, e eu falo assim, claro que é brincadeira, tanto porque isso a gente não faz nem com a família da gente. Afinal de contas, vocês concordam comigo que todos aqui estamos em busca de sucesso, felicidade, independente do que você chame de sucesso, se sucesso é o seu filho tirar nota boa na escola, se sucesso é faturar mais na sua empresa, se sucesso é aprender a vender, se o seu sucesso é ter paz interior, acalmar os seus pensamentos, o seu próximo nível é um sucesso. Mas vocês concordam comigo que todas as pessoas que têm sucesso, elas têm sucesso em todas as áreas da vida? Principalmente nos relacionamentos? Porque é impossível separar a pessoa profissional da pessoa pessoal e relacional. Vai defender sua tese. Estou defendendo a tela, estou construindo, estou chegando lá. E se a gente olha as pessoas de sucesso de verdade, felizes, realizadas e bem-sucedidas, a gente percebe que todas essas pessoas têm um relacionamento de qualidade. E hoje, está cada dia mais difícil ter um relacionamento de qualidade. E aí eu acho um inimigo em comum. Porque o Instagram prega isso, porque você defende a narrativa. O que é defender a narrativa? É mostrar só o lado que você precisa para que eles entendam o quanto aquilo é importante para ele. Imagina, eu estou num evento de empreendedores. Mostrar o melhor ângulo da sua verdade. O melhor ângulo da sua verdade, exatamente. Boa. Vou copiar isso aí. Mostrar o melhor ângulo da sua verdade. Então, você defende a narrativa. Aí você mostra que pessoas de sucesso de verdade tem relacionamentos saudáveis e pessoas que acabaram o seu relacionamento. Você mostra exemplos de pessoas que acabaram o seu relacionamento
que tiveram um insucesso profissional muito grande. E aí você pode provar com artigos sempre na verdade. 100% do que a gente fala tem que ser verdade. Isso faz parte do método, senão não funciona. Você pode provar com artigos científicos, você pode provar com histórias reais, você pode provar com histórias de pessoas famosas que o público sabe quem é. A gente usa muito Walt Disney, Napoleão Hill, Thomas Edison, Abraham Lincoln, etc. Para a pessoa falar, caramba, a pessoa fala assim, caramba, é mesmo. Cara, se eu não cuidar do meu relacionamento, a minha vida pode desmoronar por esse motivo que ele trouxe. E eu nem entendo meu conteúdo. E aí, quando você termina, você fala, e é por esse motivo, para que você tenha sucesso na sua vida, eu vou te ensinar os 3 passos para um relacionamento blindado que gera prosperidade. Agora o meu conteúdo já é desejado. Olha que loucura. Eu entrei de forma diferente, energia lá em cima, fiz eles gostarem de mim um gostosinho e mostrei que o que eu vou falar daqui para frente é fundamental para que eles tenham o que eles estão buscando. Por isso que eu gosto da palavra sucesso, porque quando eu falo sucesso, cada um que está ouvindo a gente aqui pensou em uma coisa. Sucesso é sempre o próximo nível, é êxito no próximo nível. Qual que é sucesso para você, para sua empresa? É o próximo nível da sua empresa. O que é sucesso na sua área financeira, espiritual, relacional? É o próximo nível. E aí, você parte do que a pessoa quer, mostra que se ela não tiver o que você tem, ela dificilmente vai ter o que ela quer. Prova, você prova isso. E por isso eu vou dar os 3 passos para um relacionamento saudável que gera prosperidade. Não vou palestrar sobre isso, foi só um improviso, mas só para você entender como a gente defende a narrativa. E agora sim, antes de entrar na história, presta atenção. No marketing digital, a regra geralmente é nunca dê um conteúdo sem antes contar uma história. No marketing, no lançamento, num webinar, fato. Agora, em uma palestra, se você já entra contando a sua história, você corre um sério risco de causar uma rejeição. Você nem sabe se as pessoas estão gostando de você. Agora, se você faz o 3-30-3, e aqui você vem, aí você está autorizado a dar o conteúdo. Percebe que depois da sua brincadeira, do seu discurso, se você der o conteúdo, as pessoas já querem o seu conteúdo. E aí eu vou te ensinar a dar conteúdo. Bom, e acabou o primeiro quadradinho, que é a ambientação. Preparei para o conteúdo. Agora eu vou entrar no conteúdo. E olha só, uma palestra, ela tem que ter conteúdo e ela tem que ter história. Não importa se é 90% conteúdo e 10% de história para dar alma ao conteúdo, história do interlocutor, história pessoal, ou se a palestra é 90% história, ela tem que ter 10% de conteúdo para agregar valor àquele conteúdo. Só conteúdo é uma aula, não é uma palestra. Só história é um testemunho, é um depoimento, também não é uma palestra. Então, você não pode correr esse risco. Fez a ambientação, vamos cair para o quadradinho, essa que é o conteúdo. Cara, tem forma mais simples de dar o conteúdo, porque comunicação não é o que se fala, comunicação é o que se entende. Se eu explico e você faz errado, a responsabilidade é sempre do comunicador, é sempre do interlocutor. Então, eu vou te dar a forma mais simples de dar conteúdo. 3 passos para uma vida, um casamento blindado. 3 passos. Me dá um outro assunto corporativo aí. 3 passos para alcançar seu primeiro milhão. 3 passos para a venda. Formar novos líderes. 3 passos para formar novos líderes. Coloca 3 passos. 4 passos, 4 chaves. Para emagrecer. 5 passos para emagrecer com saúde. 3 passos para ser produtivo. Para se vestir melhor, para investir seu dinheiro. Qualquer coisa. Você dá 3 passos, 3 chaves, 3 ensinamentos, 3 qualquer coisa. Ok? E obviamente, pessoal, pode ser 4, 5, 6. Mas não é bom que seja muito mais de 5. Não faça igual o maluco do Rodrigo Cardoso, que ensina isso e fala os 25 passos da palestra de venda. Mas ele tem licença poética, porque é o que ele faz com maestria, um dos melhores do Brasil. Mas é ideal que em uma palestra, porque quando você chega no 9º, a não ser que seja uma sequência muito lógica, como é os 25 passos do Rodrigo, a pessoa nem lembra do primeiro mais. Exato. Então, os passos às vezes nem sempre tem uma ordem lógica. Pega 3, 4... 5 já tá passando um pouquinho, tá? Para uma palestra. E aí, vamos lá. E às vezes aprofunda em um. Isso. Dá 2, aprofunda nos 2. Dá 3, aprofunda em um pouquinho no outro. Agora, como é que você vai dar esses passos? Ok? Vamos lá, vou desenhar aqui para ficar bem claro. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 passos, certo? Esse é o primeiro passo, esse é o segundo e esse é o terceiro. Para cada passo, você vai apresentar em 4 estágios. Primeiro estágio, você simplesmente anuncia. Fala o nome do passo. As pessoas estão palestrando às vezes, e você não sabe se ela está no primeiro passo, no quinto, no terceiro, no segundo, porque ela não dá nome. O primeiro passo é.
inteligência emocional. O primeiro passo é conheça o seu cliente antes de qualquer coisa. O primeiro passo é penteie o cabelo antes de sair de casa. Seja lá qual for, dá o nome do passo. Simples, é o primeiro estágio. O segundo, você explica tecnicamente. Por exemplo, o primeiro passo é conheça o seu cliente antes de qualquer coisa. E aí você vai para o segundo estágio. Como assim? Você já tentou vender churrasco para um vegano? Vai dar errado. Por quê? Porque você não conheceu o seu cliente antes. Explicação rápida. E aí você vem para o contexto, que é o terceiro estágio. E aí você fala, por exemplo, aqui é a mágica. Porque aqui você usa o contexto que as pessoas que estão na plateia conhecem. Por exemplo, você já passou por uma situação assim, assim, assado, que o vendedor tentou te empurrar algo assim, assim, assado? Tá? Você entende que se ele tivesse te perguntado antes o que você quer, ele teria sido mais assertivo e talvez ele teria te vendido? Esses dois passos ficam de fundamentação, então. Fundamentação. Esse aqui você fala o nome, esse aqui você dá uma explicação técnica, explica tecnicamente o que é, esse aqui você contextualiza. E aí você faz a pessoa entender, nossa, é mesmo, mais uma vez, dependendo da narrativa, que aquele passo é importante. Você usa exemplos que as pessoas conhecem ou que acontece no dia a dia. Às vezes a pessoa apresenta uma informação muito valiosa, mas ela solta e não deu para ninguém assimilar. Exato. Essas são as caixinhas de cada passo. E aí no quarto passo, você fala, mas como eu posso conhecer melhor o meu cliente? E aí você dá, sei lá, 3 perguntas estratégicas para que o cliente possa te falar o que ele veio buscar. E aí você fala, 5 perguntas são, o que é mais importante no produto para você? O que você veio buscar? O que não pode acontecer com esse produto que você fica insatisfeito? Deu uma ferramentinha. Simples objetivo. Você vê como é que ficou claro que, na nossa brincadeira, que o primeiro passo sobre conhecer o seu cliente é muito importante para uma venda perfeita? E aí acabou, então o primeiro passo foi, repete. Fechando o primeiro passo, o segundo passo. E o segundo passo é, dá o nome do bendito do segundo passo. Fechamento. O que é fechamento? É o momento onde o cliente aumenta o nível de consciência e de confiança e deposita o Pix. Como assim? E aí você explica o que é nível de consciência, o que é confiança, que venda é confiança. Você confia que o meu produto ou serviço vai dar o resultado que você quer. Se você confia em mim, você compra em mim. E aí você vem com argumentos provando o que você explicou em cima. E agora, como é que você... Aí depois que você dá a técnica... Porque as pessoas fazem isso aqui, ó. Aqui tá meu conteúdo. Pessoas que sabem muito. Sabem o que estão falando, sabem o que estão fazendo, falam com fluidez, mas embolam os passos do conteúdo. Essa é a forma mais simples de dar conteúdo. E aqui foi o segundo quadradinho, que é o do conteúdo. Agora, deu conteúdo. Pensa comigo, como é que tá essa palestra? É um título atraente, eu entrei diferente, fiz um gostosinho, as pessoas gostaram de mim, eu provei que o meu assunto é relevante, as pessoas estão sedentas pelo que eu estou ensinando, eu ensinei de forma clara e coesa para que qualquer criança de 8 anos ou senhor de 90 entenda, independente do cargo, porque no contexto é claro. Se eu estiver falando para liderança, eu vou dar contexto de liderança. Se eu estiver falando para chão de fábrica, eu vou dar contexto para chão de fábrica. Se eu estiver falando para altos cargos de executivo, eu vou dar contexto para vendedor, eu vou dar o contexto do terceiro estágio que eu quero no público. Aí 100% do seu público vai entender. Ainda tem 2 públicos. Eu tenho empreendedoras e tenho prefeitos. Dá o contexto para empreendedores e dá o contexto para prefeito. Faz todo mundo entender. Você concorda que nesse momento as pessoas estão amarradas em você? Porque você deu um conteúdo de muito valor, provou antes que ela é relevante à vida dela e ela já gosta de você. Agora você tem autorização de contar a sua história, porque elas já gostam de você. E agora é que elas vão se apaixonar por você. Porque na história, você tem que entender aquilo que eu falei lá atrás. No inconsciente coletivo, as pessoas não te dão o direito de ser rica, de ser rico. Vamos lá. No inconsciente coletivo, as pessoas não te dão o direito de ser rico, a não ser que você tenha sido pobre. Isso é instintivo e natural, não é de maldade. Vamos lá, você está assistindo futebol, 2 times que você não conhece, um fraco e um forte, você vai torcer para quem? Um só de adulto, um só de criança, você vai torcer para quem? Uma briga de um cachorro forte e um cachorro fraco, você vai torcer para quem? A gente tende a torcer pro fraco, a gostar de quem tem dificuldade. Então, quando a pessoa chega e só mostra luxo, glória, glória, luxo, luxo, glória, luxo, sou snob na cabeça das pessoas. E aí você pode colocar todo o conteúdo a perder. E aí o que você faz? Você vem pela jornada que não é a jornada do herói. Sinto informar. Eu vou falar algo aqui que vai chocar. Mas jornada do herói não funciona para palestra.
Eu vou repetir. Eu vou dizer algo que vai chocar. Jornada do Herói não funciona para palestra e eu explico por quê. Ela funciona para filme, ela funciona para série, ela funciona para tudo. Mas ou você viveu todos os estágios da Jornada do Herói e tem clareza de onde na sua vida está cada estágio, que geralmente não acontece, ou você vai pensar o quê? Eu invento, eu aumento. Nossa, será que aquela parte do meu cachorro pode ser essa aqui? Isso vai gerar desconexão. A história vai ficar sem coesão. E por mais que você tenha um discurso fluido, na cabeça das pessoas, as coisas não se encaixam. E aí corre o risco de ficar forçado, corre o risco de não ficar tão verdadeiro. Então, qual que é a jornada que funciona? É o roteiro hipnótico, que por acaso se chama roteiro hipnótico, que prende a atenção das pessoas. E aí, você primeiro conta quem você é. Olha a transição, ó. Acabei desse conteúdo. E eu falo assim, ó, eu vou cair no fundo do poço agora, que eu vou começar a contar as coisas ruins que aconteceram na minha vida. E aí eu vou falar assim, e é incrível. Então, quem vai aplicar isso aqui a partir de hoje, levanta a mão e fala, eu. Outra coisa, gente, pelo amor de Deus. Se você quer a resposta do público, peça a resposta. Se você não quer, não pare para dar a resposta. A pessoa fala assim, e quem vai colocar isso aqui em prática a partir de amanhã? 30% das pessoas vão responder. As pessoas são mal educadas? Não, elas não sabem que é para responder. Agora, se você fala com convicção, quem vai colocar isso aqui em prática a partir de amanhã, levanta a mão e fala, eu vou. Eles sabem que é para responder. E aí eles vêm contigo. Porque se eles não vêm, você acha que eles não estão gostando. Mas, na verdade, você não deu o comando. Mas vamos lá. Nada me dá mais prazer do que ensinar isso aqui para vocês, porque eu sei que essas vendas esse processo de vendas que transformou a minha vida vai transformar a sua também. E é muito engraçado eu estar aqui hoje e olhar para trás. Porque quem me vê aqui hoje nem imagina que acabou. Você fez uma frase de ligação do seu conteúdo para o seu fundo do poço. Nem imagina que há 23 anos atrás eu estava dividindo uma marmita com uma coxa de frango com meu pai. Porque a gente não tinha condição de comprar. Eu tô flutuando aqui, tá, gente? Porque a gente não. Apesar de que isso aconteceu na época da minha vida, a gente não tinha condição de comprar 2 marmitex para almoçar. Eu vi uma infância muito. Acabou. E aí que você vai contar a sua história, as partes difíceis, para mostrar que você teve dificuldade, para chegar aonde você vai chegar aqui ao final da sua palestra, que é o auge. Então, eu conto isso. Na minha palestra, por exemplo, ali eu conto que eu fui para aluno da sala, eu conto histórias que provam isso, eu conto que eu dei muita tristeza para os meus pais, eu conto histórias que provam isso, eu conto que meus pais vieram de uma família miserável, da miséria extrema, eu conto histórias que provam isso, e aí um momento desse fundo do poço, eu tive uma decisão de vencer. Presta atenção, o momento da decisão, que é o ponto de inflexão, ele não é o momento da vitória. O momento que você decidiu ser o Romani não é o momento que você se tornou o Romani que você é hoje. O momento que eu decidi honrar os meus pais não foi o momento que eu honrei os meus pais e que eles perceberam isso. Então, lá no ponto de inflexão, é o dia do chega. É o dia do basta. Mas do dia do basta até o dia da consagração, da transformação, houve um caminho. Esse caminho é o próximo quadradinho, que é a construção. E a construção é sempre conflitante, é sempre entre altos e baixos, é sempre agora vai, mas não foi. No meu caso, eu estava lá decidido, fazendo um cursinho para poder passar no vestibular, sendo um semi-analfabeto, sem ter estudado ensino médio, já contei isso tudo aqui atrás. E aí teve um dia mais difícil que os outros, que eu passei para a primeira etapa, e aí eu pensei em desistir. Porque estava doendo, porque eu estava sem comida. Aí eu vivo o meu drama. E quando eu vivo o meu drama, nossa, isso aqui é muito profundo. Existem 2 formas de você trazer uma emoção para a história. A emoção do presente, que eu sinto hoje quando eu olho para trás, com tudo ressignificado e sabendo que deu tudo certo, e a emoção do passado. A emoção que você tem que contar, quando for contar uma emoção negativa, tem que ser a emoção do passado. No passado, você não sabia que se ia dar certo. Você tinha dúvidas, você tinha medo, você tinha aflição. Então, existem coisas que permeavam a sua cabeça que você tem que trazer isso à tona. A minha palestra, o Romani já assistiu 70 vezes, a minha palestra, as pessoas estão assistindo, eu já contei que eu passei no vestibular, porque essa palestra premiada e contratada é só a história de um cara que passou no vestibular, e Deus foi muito bom comigo, Romani, de me dar uma história muito simples, para que eu pudesse contar com tanta riqueza de detalhe, princípios e valores, para conectar com tanta gente, para que qualquer um, com qualquer história, saiba que ela pode ter uma história muito emocionante e uma palestra muito impactante. Então, esse foi um grande presente. Todo mundo tem boas histórias, às vezes a pessoa não percebe. 100%, já fiz esse desafio com várias pessoas. 100% das pessoas têm uma grande história.
Não importa de onde veio, se já nasceu rica, se não nasceu, não importa. Tem aluno que chega e fala, mas eu não sofria. Deixa eu te contar. A minha história é só a história de um cara que passou no vestibular. Eu não fui abusada, eu não senti fome, eu não passei frio, nada. É só a história de um cara que passou no vestibular. E ela ficou impactada, ela fica. Qualquer história fica impactante no formato que eu estou te dizendo. E aí, quando eu estou contando a minha palestra, as pessoas sabem que eu passei no vestibular. Mas elas ficam apreensivas se eu vou passar, se eu não vou passar. Se vai ser essa hora, se não vai ser essa hora. E aí eu conto tudo o que aconteceu nessa jornada, aí eu vou para o momento do auge, que é o penúltimo quadradinho. E no auge é que eu vou narrar como aconteceu. E eu sei que está um pouco profundo, mas é um podcast, você pode voltar a assistir e entender. O momento do auge é uma história que ela não é uma história contada, ela é uma história narrada. Sabe a diferença? Uma coisa é eu contar, outra coisa é eu desenhar na cabeça das pessoas. Por exemplo, cara, fui fazer um podcast com o Romano, foi muito legal, a gente conversou muito, tivemos altos insights, ajudamos muita gente a construir uma palestra poderosa e falamos de vendas também. A outra coisa é falar, cara, fui no podcast com o Romano, tinha uma mesa preta, assim, uma televisão no fundo, tinha um microfone de bolona, e eu me lembro que por algum motivo tinham várias cartas em cima da mesa, porque eu tirei essas cartas da boca. E quando eu olhava pro Romano, eu olhava o óculos dele preto, assim, e o Romano ficava assim, com o olho brilhando, porque a gente sabia que a gente estava levando muita transformação para as pessoas que estão ali. Você entende que eu estou desenhando a cena na cabeça das pessoas para contar o que aconteceu? Isso é uma história narrada. E o auge tem que ser narrado. E eu conto. Agora tá caindo todas as fichas do método. O Romano tá assim, nossa, é isso que ele faz na palestra, é isso que eu faço, é isso que aconteceu. E a hora que eu falo que eu peguei o telefone, olha os detalhes que eu conto que parece que são impertinentes. Eu enrolei no edredom roxo, eu peguei o telefone na copa, eu vi o pé da minha mãe, eu falei, não, minha mãe tá dormindo. Quando eu cheguei na porta do quarto, eu tava sentado com o pijaminha de babadinho roxo. Lembra disso? As pessoas vão desenhando isso na cena delas. Isso conecta muito se elas já gostam de mim, já tiveram conteúdo de valor, já entraram na minha história, sofreram junto comigo. Vieram na construção. No momento que eu estou no auge, aí eu conto exatamente o que aconteceu e o quanto aquilo foi significativo para mim. Por exemplo, passar no vestibular não foi passar no vestibular. Foi crenças negativas e desesperadoras que caíram por terra. De uma mãe que abandonou todos os seus sonhos, isso já contei lá atrás, que abandonou todos os seus sonhos para que eu pudesse realizar os meus, e eu estava desonrando isso. Passar no vestibular não é pelo vestibular, é um momento de honra. E é um momento que você passou a acreditar em si mesmo. É um momento de princípio, um momento que eu conto isso, né? Foi um momento que foi a primeira vitória que eu passei a acreditar que todas as outras seriam possíveis. Quando eu trago isso, as pessoas estão vibrando, ó. Gente que já fez vestibular, que nunca fez vestibular, que nunca vai fazer vestibular, empresários, para onde eu palestro hoje em dia, geralmente empreendedores e empresários, não importa se a pessoa já passou no vestibular ou não, porque não é sobre o vestibular. O auge nunca é sobre o auge. E aí, dentro do quadradinho auge, eu faço o auge do auge. O auge do auge é quem está envolvido nessa conquista. Sempre existirão porquéns. Sempre existirão pessoas envolvidas. No meu caso, era a minha mãe. Então eu conto, mas o mais importante não é isso. O mais importante é olhar para a carinha dela e falar, ela botar a mãozinha na cabeça e falar assim, meu Jesus, eu nem acredito. E aí, nesse momento, você joga para a vida das pessoas. Para as pessoas entenderem que se você pôde, ela pode. E eu falo, se eu sou René Silva, se eu sou CEO da Scott Palestrante, empresário, foi porque eu quis ser, porque eu acreditei que o homem é aquilo que ele quer ser, que é a frase que permeia a palestra. E aí eu jogo para eles, e se eu sou o que eu quero ser, você será exatamente ou tão somente aquilo que você quiser ser. Essa hora, a galera joga até criança pro alto para levantar e aplaudir, mas não é por causa dessa história, é por tudo que eu contei antes. O que deixa a história emocionante é o que você conta antes. E como você sugere para a pessoa finalizar? E aí é o último quadradinho. O último quadradinho é o daí em diante. O que aconteceu depois daquele dia? E aí você pode usar a própria frase de ligação. E daquele dia em diante eu descobri que eu poderia ser qualquer coisa. Foi aquele dia que me fez ser isso e tá aqui hoje. Eu termino fazendo a mágica da neve e faço um vídeo de callback da minha história ali, de fotos, que eu não uso fotos durante a história. Não usem fotos durante a história. Fotos durante a história divide a atenção e desconecta. Deixa pra passar essas fotos no videoclipe no final. Ah, porque eu tinha 3 anos, pô, mostra com 3 anos. Eu que tenho TDAH, eu já olho aquela sandália, nossa, sabe aquela Melicinha? Essa sandália tinha chulé. Será que ela tinha chulé? Não vai falar em chulé, eu tinha um tênis da rainha que tinha muito. Eu já tô pensando em um monte de coisa e ela tá contando que eu já me desconectei. Então, na slide no conteúdo, vídeo, foto no conteúdo. Na história não, traz a pessoa pra sua história e no final você mostra. É um jeito incrível. E aí você termina com o clássico.
vira para a pessoa, termina. A frase que você pode terminar a sua palestra é assim, ó. E hoje eu poderia estar em qualquer lugar falando isso para quaisquer pessoas, mas por algum motivo Deus quis que esse lugar fosse aqui e essas pessoas fossem vocês. Muito obrigado. Sobe a música. Eu mudo meu nome se as pessoas não aplaudirem. Se você fizer uma palestra bem roteirizada e terminar com essa frase, vou repetir. E eu poderia estar em qualquer lugar do mundo falando isso para quaisquer pessoas, mas por algum motivo especial, Deus quis que esse lugar fosse aqui e essas pessoas fossem vocês. Muito obrigado. Sobe a música e abaixa a cabeça. As pessoas vão aplaudir na hora. E te prepara, porque a quantidade de propostas que os meus alunos recebem depois das suas palestras, porque se tiver alguém, um potencial contratante na sua palestra, eu te garanto, ele vai te procurar. Se você seguir esse roteiro e trazer ele com você nessa emoção. Percebe que é uma condução de emoções? Agora, olha que loucura. Lembra da entrada? O mestre de cerimônia não me apresentou? Eu não sou o CEO da Escola de Palestrantes, melhor palestrante do Brasil, eleito, tá, gente? Isso não é uma brincadeira séria. Eleito por 3 vezes, melhor palestrante do Brasil, Top of Mind, internacional, etc. Não foi isso que o mestre de cerimônia falou? E quando eu saí, eu sou o mesmo cara. Só que agora, eles conhecem a minha essência, a minha alma, as minhas verdades, os meus princípios. E eles estão... Aqui, por que eu não posso falar de mim aqui no começo e o currículo não funciona? Eu não tenho autorização para isso ainda. Eles não gostam de mim, eles estão nem aí para mim. Põe uma coisa na sua cabeça. As pessoas não querem te ouvir. As pessoas não estão nem aí para a sua história. As pessoas não estão nem aí para o seu conteúdo. Mas você vê como é que você vem construindo esse interesse. E ao final eu sou o mesmo cara. Só que agora eu tenho o direito deles. Eles me dão o direito de ter sucesso, de ser feliz, realizado, bem-sucedido, viagem, carro importado e tudo mais, porque eu tenho, agora tem alma. E consegue conectar com todo mundo, passando pelas fases. Achei bem legal. Exato. Tem até um negócio que eu lembrei aqui, que você falou lá Quando você quer que as pessoas interajam, você tem que chamar a interação. Claro. Quem acha isso, levanta a mão e fala, eu. E tem uma coisa que, às vezes eu até uso, dependendo se é um caso que dá, por exemplo... A pessoa chega e ela tá pensando... Vamos dar um exemplo do relacionamento. Quem aqui já teve problema no relacionamento? Quem nunca teve? De repente dá pra... Exato. Mas pergunta e fala, levanta a mão. Se você perceber que você fez e a galera não vê, não é porque eles não querem, é porque eles não sabem. Levanta a mão quem já não sei o que. A pessoa é automático, vai levantar. Claro, não vai ficar fazendo isso toda hora. Isso. Mas isso é muito importante para que você não fique falando eu demais. Você tira a sua história de você e joga para as pessoas. Um ponto que me chamou muita atenção também foi do narrar. Não simplesmente passar e falar, aconteceu isso. Não, é narrar, é dentro da Você não vai contar ação. o que aconteceu. Você vai narrar o fato. E aí o auge pode ser qualquer grande realização da sua vida. E aí você conta o seu sentimento no momento. E Renner, caso alguém quiser fazer um treinamento, aprofundar nesse método, como que o pessoal faz? Bom, pode me achar no Instagram. Quem quiser me seguir no Instagram é muito fácil. Eu vou subir essa rua aqui, virar a segunda à direita, pegar a marginal e voltar para Alphaville. O meu Instagram é Renner Silva Oficial. Renner com 2 N's, igual lojas, inclusive já pagou o seu cartão. Renner Silva Oficial. E quem quiser também, palestraspoderosas.com.br. Mas o Instagram é uma ótima oportunidade de falar com a gente, conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Que seja da nova era das vendas, onde eu ensino a vender, como eu comecei a aprender com você e papai Flávio continua me ensinando com Davidson Carvalho, ou que seja para imersão, palestras poderosas, ou mentorias, ou treinamentos. O importante é, conte a sua história para o mundo. O empresário que não conta a sua história, a história da sua empresa, ele está dando o direito das pessoas pensarem o que elas quiserem. Da sua história, da sua empresa, do seu motivo. Eu acredito muito que a cada vez que você não conta a sua história, alguém se mata. Uma mulher daquela lá de Itabira, ela estava esperando alguém. Sabe, bom, você é psicólogo, você sabe melhor do que eu. Para a psicologia, o suicídio é uma decisão eterna para um problema temporário. Uma decisão eterna para um problema temporário. Mas é eterno na mente de quem pratica. Não é temporário. Porque ela já tentou tudo que ela podia. E eu acredito muito que ela já tentou tudo o que estava na cabeça dela para sair daquela dor. Porque ela não ouviu a história de alguém que esteve lá e saiu. Porque talvez se ela tivesse ouvido essa história e tudo isso aconteceu, toda essa transformação, todas essas milhares de apresentações, porque um semi-analfabeto, sem medo de ser feliz, resolveu levantar a sua voz e contar uma simples história de quando ele passou no vestibular. E hoje esse método está aberto para todos vocês que queiram utilizá-lo. Com isso aqui, ó, você já pode construir uma palestra muito poderosa que o mercado paga de 5 a 20 mil reais por ela, mas muito mais do que isso, transforma a vida e posiciona profissionais. Porque só para terminar, nada posiciona um profissional mais do que um palco.
Estar no palco, estar falando para as pessoas, isso em foto, em vídeo e no presencial, gera muita autoridade. E agora você tem a fórmula para fazer isso com eficiência. E uma frase para fechar, acho que eu já até sei qual. Não poderia ser outra, né? A frase é aquela que, independente do que aconteça, o homem é aquilo que ele quer ser. Foi a frase que a minha mãe me repetiu por mais de centenas de vezes até que eu pudesse entender. E todas as vezes que eu tenho um desafio novo, todas as vezes que tá doendo, que eu entendo que a vida é pra mim, mas tá doendo, eu sempre lembro da vozinha dela falando, o homem é aquilo que ele quer ser. Eu decidi ser um homem de sucesso, um homem íntegro, um ótimo filho, como vou ser um ótimo marido, tô noivo, e como vou ser um ótimo pai também, porque eu decidi, e decidir é mais importante do que acreditar. Muito bom, pessoal, se inscreve aqui no canal, vou deixar as redes aqui do Renner também na descrição do vídeo para acompanhar o trabalho dele. Se inscreve aqui se não é inscrito, leva só um segundo e pode gerar muito valor na sua vida. Tem sempre convidados fantásticos, muito conteúdo sobre mentalidade, negócios, psicologia, entender um pouco dos bastidores, da mentalidade por trás de pessoas que têm excelentes histórias e bons resultados, como a história do Renner aqui. Se inscreve no canal, se quiser deixar algum comentário, eu amo ler os comentários aqui e manda uma mensagem pro Renner lá para conhecer mais sobre o trabalho dele. É isso aí, segue a gente. Romani, obrigado, Deus abençoe o seu trabalho, obrigado a você que está em casa, obrigado pessoal daqui do estúdio. Posso fazer um último agradecimento? Obrigado.